A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Graças a Deus, eu acredito que sim, né? Comigo aqui também está tudo bem, graças a Deus. Que bom estarmos aqui novamente reunidos, todos aqui para ter mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Isto é muito bom, é um prazer imenso, eu tenho muito prazer de estar aqui com vocês trazendo esta aula, louvado seja o nome do Senhor. É uma aula maravilhosa que vem falando sobre as promessas de Deus para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se nós formos olhar pela Bíblia, temos 365 promessas na Bíblia, uma promessa para cada dia, uma bênção para cada dia. Ouça isso no nome de Jesus. Deus, ele tem uma bênção para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique conectado até o final deste vídeo, desta aula, e você verá que Deus, ele tem um plano na sua vida, plano maravilhoso. A Bíblia diz que Deus, o pensamento do Senhor é mais alto do que os seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus tem para você coisas tremendas, louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui diante desta aula, lição 2, né? Lição 2 da nossa lição, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, As Promessas de Deus, tem por título esse trimestre, né? As Promessas de Deus. E confie e viva as bênçãos do Senhor, porque ele é o que prometeu. Louvado seja, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, quando nós confia, quando nós dá crédito, louvado seja o nome do Senhor, as profecias da palavra de Deus, nós vamos prosperar. A Bíblia diz assim: crede nos vossos profetas e prosperareis, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós cremos, quando nós damos lugar ao Senhor, nós vamos prosperar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa lição, como eu já falei, do dia 13 de outubro de 2024, promessas de Deus para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Amados, as promessas de Deus para Israel. Olha, nós temos bastantes assuntos maravilhosos que nós vamos estar discorrendo aqui, e isto é para o nosso aprendizado, para nós aprendermos e pôr em prática. Quando nós confiamos, nós recebemos as bênçãos de Deus. Uma coisa que Deus muito se agrada é quando nós confiamos nele, na sua palavra, na sua promessa, porque quando você confia, você está dizendo que ele é o Deus que pode. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê que um leproso, ele se prostra perante Jesus e fala assim: Senhor, se queres, né? Ele quis, com todas as palavras, aí ele quis dizer: Senhor, eu sei que o Senhor pode, mas se queres, pode tornar-me limpo. E nos mostra também no livro de Marcos que um pai de família fala assim: Senhor, se podes. Então aí ele está meio duvidando, né? Então, se o Senhor pode, né? Aí não é uma colocação muito exata que devemos chegar perante Deus. Se pode, Deus pode todas as coisas. A Bíblia diz lá em Lucas 1:37 que para Deus nada é impossível, não é verdade? Então, a colocação seria: se queres, eu sei que tu podes, mas se queres, né, pode tornar-me limpo, pode fazer isto, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele prontamente ele diz: quero, seja limpo, e ele foi limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, está aí a diferença entre se queres e se podes, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, as promessas de Deus é para ser vivida quando nós confiamos, nós acreditamos. Então, tudo pode acontecer nas nossas vidas. E o que vamos estudar nesta lição? Louvado seja o nome do Senhor. As promessas divinas para Israel, queridos, foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez promessas, foi promessas, não foi só uma não. Deus chamou Abraão e fez promessas, né? Abraão na época ainda era Abrão, depois trocou o nome para Abraão, pai de uma grande nação, significa Abraão, né?
Então, fez-lhe promessas referente ao propósito divino de formar uma grande nação. Nessa chamada estão implícitas as promessas para Israel como uma nação singular, não haveria outra, dentre todos os povos da terra, a fim de maneira especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, queridos, nessa lição nós veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a Davi também, sendo posteriormente confirmadas aí essas promessas com o advento do Senhor Jesus Cristo. E temos aqui algumas preliminares que nós vamos estar aqui tratando com vocês, Antes de iniciar aqui a exposição dos pontos importantes da lição, nós vamos relembrar nossa divisão didática, que foi apresentada aqui no vídeo anterior, intitulado aí Como Preparar para o Novo Trimestre. Em seguida, destacaremos uma informação crucial para o entendimento das lições 2 e 3, das lições 2 e 3, a diferença entre Israel e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aí temos aqui umas divisões didáticas, a divisão a seguir é pessoal, Portanto, você como professor, você pode ter opinião diferente da minha. Podemos dividir o conjunto de lições deste trimestre em 4 partes, sendo elas lições introdutórias, e conceituais. Primeiro, as promessas de Deus, que foi a lição 1. Essa que nós estamos vendo aqui, as promessas de Deus são infalíveis, vai estar lá na lição 13, E promessas específicas, temos aqui as promessas específicas, que em primeiro lugar aqui temos as promessas de Deus para Israel, que é a lição 2, com a qual nós estamos agora estudando, e em segundo lugar nós temos as promessas de Deus para a igreja, é a próxima lição, a lição 3. E promessas condicionais, Maior destaque, a obediência, Promessas à obediência. Lição, que vai ser a lição 4. E posteriormente aí temos as promessas para pais e filhos, que vai ser na lição 9, que nós vamos comentar aqui. Por isso que eu falo para você, não perca nenhuma dessas lições, porque todas são maravilhosíssimas. Olha aqui que promessa que é. Promessas para pais e filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E temos aí também promessas soteriológicas, Ou que acompanham a salvação, que é a promessa de salvação, que vai falar sobre a salvação, as promessas de salvação, vai estar na lição 5, e promessa de cura divina. Olha, tudo isso Deus prometeu e Deus quer dar para mim e para você, todas essas bênçãos que eu estou citando aqui. Olha que promessa maravilhosa, promessa de cura divina. Nós vamos estar estudando ela na lição 6, e aqui é a promessa de um coração novo, Se não nascer de novo, como disse Jesus para Nicodemos, não podemos entrar no reino do céu. Essa vai ser a lição 7, promessa de um coração novo, de um novo coração. E a Bíblia diz que Deus, ele tira o coração de pedra e dá um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui a 8ª lição, que fala sobre promessa de paz. Quem que não quer ter paz, Quem que não quer ter paz neste mundo tenebroso que nós vivemos aí? Então vai ser a lição 8. E temos a lição 10, A promessa da proteção divina. Eita glória, Deus está te protegendo todos os dias da sua vida. E a lição 11, a promessa de provisão. Não vai te faltar nada. O Senhor, ele é a sua provisão. E temos a lição 12, a promessa de vida abundante, A Bíblia diz que, louvado seja o nome do Senhor, que o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenham vida e vida em abundância. Então essa vai ser a lição 12. Louvado seja o nome do Senhor. E temos aqui a diferença entre Israel e a igreja. Irmãos, é muito comum, os crentes confundirem a identidade e os limites dos termos igreja a Israel. As perguntas que se fazem nesse sentido são muitas, E as respostas a elas nem sempre são acertadas conforme a Bíblia realmente ensina.
certo? Então, a primeira confusão é supor que o termo igreja engloba todos os salvos da história. Isso não é verdade. Jesus, durante seu ministério terreno, independente, né, das pessoas que foram salvas por Deus, antes daqueles dias, trata a igreja como algo que ele ainda formaria, conforme você vai ver lá em Mateus 16, versículo 18, da qual o fundamento seria formado pelo ensino e pelo ministério aí dos apóstolos e dos profetas, né? No Novo Testamento, você pode ver lá em Efésios 2 e 20, né? A distinção entre Israel natural e a igreja revela que não são a mesma identidade, né? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, Gálatas 6 e 16. Então, irmãos, o termo Israel natural pretende aqui descrever os israelitas de sangue, muitos dos quais permanecem na incredulidade. Muitos israelitas hoje, até hoje, permanecem na incredulidade, vejam só, esperando o Messias, sendo que o Messias já veio. Eles não acreditam que Jesus iria nascer, né, ali, e ser colocado ali numa manjedoura, juntamente ali no meio dos capins, ali com os gados, né? Eles esperam um Jesus que vem, que já nasce como rei de uma família real e tal, mas não foi. Jesus veio como um menino, né, que nasceu e sofreu desde o começo. Então eles querem ver o Jesus sair de uma família real, da família de reis, né? Então, a partir do Pentecostes, os israelitas que creram passam a fazer parte da igreja, né? Porque a partir do Pentecostes lá, que foi a formação da igreja, começou agora alguns israelitas crerem, né, em Jesus e fez parte da igreja. Perdão. A igreja, portanto, amados, é formada pelos crentes verdadeiros que compuseram aí o corpo dos salvos em Atos 2, né? E daí por diante, os salvos do Antigo Testamento, por sua vez, foram salvos do mesmo modo que os do Novo Testamento, pela fé em Deus e em suas promessas, né, de redenção, segundo a graça do Senhor, e fazem parte de um único grupo de salvos e redimidos, mas não recebem a designação de igreja, pois essa tem a sua função a partir do Novo Testamento. A igreja tem a função aí depois a partir do Novo Testamento. Em outras palavras, todos os integrantes da igreja verdadeira são salvos, mas nem todos os salvos da história fazem parte do grupo denominado como igreja. Vocês entenderam isso? Então, vejam só, vou repetir. Todos os integrantes da igreja verdadeira são salvos. Quem é a igreja verdadeira? Aqueles que são chamados para fora. Aqueles que aceitaram Jesus como Salvador, né? Então, todos os integrantes da igreja são salvos. Mas nem todos os salvos fazem parte do grupo denominado igreja. Porque a igreja se denominou ali depois do Novo Testamento, certo? Por isso que os que foram salvos para trás, antes da igreja ser denominada igreja, ok? Eles foram salvos, porém não faziam parte aqui do povo que faz parte da igreja. Ouça isso no nome de Jesus. Aliás, os salvos, eles foram um grupo maior que vai desde o salvo Abel até o último salvo da história futura. A segunda confusão é achar que o chamado de Israel envolvia aí a salvação de cada um de seus membros, assim como acontece com a igreja. Isso também é verdade, enquanto cada integrante da igreja verdadeira, irmãos, é adicionado a ela por meio da conversão e redenção. O chamado de Israel por Deus teve um caráter instrumental que trabalha com o povo, né, como um todo, certo? Incluindo aí judeus, salvos e não salvos. Então, o chamado de Israel como povo não coincide com o chamado para a salvação. Aqui vale lembrar, queridos, que os judeus do Antigo Testamento convertidos, eles foram parte do grupo dos salvos de toda a história, mas não fazem parte da igreja neotestamentária, né, que agora é no Novo Testamento. E temos aqui uma terceira confusão, é pensar que a igreja é identificada agora como Israel,
né? A confusão dessa vez é pensar, apoiado nos enganos anteriores, que a igreja substituiu Israel. Não, não substituiu não. E isso também não é verdade, né? Esse engano se esquece que enquanto Israel tem uma função instrumental dada por Deus, a igreja também tem uma que é ligada à sua existência, né? E sua identidade. Os salvos de toda a história foram apenas um grupo que engloba tanto os israelitas, crentes, como os redimidos da Igreja de Cristo. Mas Israel e igreja ocupam funções históricas distintas dentro do plano de Deus, né? De modo que um não pode ser identificado como o outro, nem assumir o lugar instrumental do outro. Olha, Israel, ele, como diz lá em João, capítulo 1, Jesus veio para o que era seus e os seus o rejeitaram, mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok. Então, Israel foi um instrumento, né, de rejeição, ele rejeitou a Cristo, para que Cristo viesse agora às nações gentílicas, que foi a nós. E através dos judeus rejeitaram a Cristo, né, ele foi um instrumento, né, rejeitaram a Cristo, e Cristo veio para nós. Se não fosse ele, não tivesse rejeitado. Por isso que Paulo fala lá em Romanos também que a queda deles favoreceu a nós, mas eles é a raiz, né? Ele é a raiz e nós fomos enxertados na raiz verdadeira, que são eles. Ouça isso no nome de Jesus. Então, né? Cada um tem sua função distinta. Louvado seja o nome do Senhor. E as conclusões a que podemos chegar, de modo resumido, são as seguintes. Primeiro, há apenas um grupo de salvos, o qual compreende os salvos de antes de Abraão, os salvos de Israel e dos gentios dos dias de Israel, no Antigo Testamento. Os salvos de todos os povos e nações introduzidos aí na Igreja de Cristo e os salvos dos dias escatológicos, né, que é o futuro, ou seja, até a última pessoa da história a ser salva. Um grupo de salvos apenas, todos salvos pela graça de Deus, todos por meio da fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11. Ainda assim, amados, Deus se utiliza ao longo da história tanto de Israel como da igreja de maneira distintas, né? Na execução aí dos seus propósitos no mundo. E segundo, a igreja verdadeira é formada apenas por salvos, enquanto Israel é um povo com salvos, ok? Veja só, a igreja verdadeira é formada apenas por salvo, enquanto Israel é um povo com salvos. Então, nem todos estão salvos. E não salvos, certo? É um povo com salvos e não salvos, né, todos. De modo que a igreja e Israel são dois grupos distintos, no uso por Deus ao longo da história. Terceiro, apesar de a igreja verdadeira ser formada apenas por salvos, o termo igreja não é usado nas escrituras, certo? Para designar todos os salvos da história. E quarto, Deus não tem mais de um grupo de salvos, não. O povo salvo de Deus, mas ele lança mão durante a história na administração de seus propósitos de povos distintos como o povo de Israel, que inclui judeus salvos e não salvos. E a igreja verdadeira, amados, e invisíveis de Cristo, formada apenas por salvos, assim chamar Israel de povo de Deus, não tem o mesmo significado de quando se refere aos salvos, como o povo de Deus. Cada uma dessas expressões, aplicada, né, distintamente, a cada grupo tem limites diferentes em seu significado, né? Aí segue aqui algumas ilustrações, algumas imagens aqui ilustrativas que eu quero trazer aqui para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam só, santos antes de Abraão, né? Israel, judeus não salvos, judeus salvos, aí vem aqui os salvos antes de Abraão, aí vem aqui os salvos, a igreja, e agora salvos nos dias escatológicos. Louvado seja o nome do Senhor. Todo esse preâmbulo é necessário para dizer o seguinte: cremos e adotamos a visão teológica, né, do dispensacionalismo. Portanto, amados, rejeitamos a teologia da substituição ou supersessionismo, né? O que isso implica? A igreja não tomou o lugar de Israel, de maneira nenhuma.
né? Ela não tomou o lugar de Israel dos planos de Deus, não. Desse modo, há promessas que são específicas para Israel e outras para a igreja, certo? Então, tem umas promessas específicas só para Israel e tem promessas específicas só para a igreja, depois no Novo Testamento, ok? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Amados, vamos aqui para o nosso texto áureo. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que nos diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, né? E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o textuário que está escrito na lição. E eu quero ler aqui na tradução NTLH, que diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Gênesis 12, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no texto de Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, encontramos 7 bênçãos prometidas a Abraão, conforme, né, o fluxograma que nós vamos ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Temos aqui promessas 1. Farei de ti um grande povo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, primeira promessa: farei de ti um grande povo. Isso é no versículo 3 ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2 ainda, né? E promessa 2. E o abençoarei. Veja só, quantas promessas nós temos aqui. E promessa 3. Tornarei famoso o seu nome. E promessa 4. Louvado seja o nome do Senhor. E você será uma bênção. Olha que promessa maravilhosa, né? Promessa 5, abençoarei os que te abençoarem, que está aqui no capítulo 12, versículo 3. E vem promessa 6, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é uma promessa de Deus para Abraão. Louvado seja o nome do Senhor, que pode hoje se tornar para nossos dias também. Aí vem a promessa 7, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, devemos todos os dias andar, louvado seja o nome do Senhor, com a palavra de Deus, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque quando nós seguimos na risca o que está escrito na palavra de Deus, outras famílias serão abençoadas através de nós, certo? Louvado seja o nome do Senhor. Então, todas essas promessas virão sobre nós e nos alcançarão. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus abençoará todos aqueles que abençoar você, e Deus também amaldiçoará, tem uma maldição para aqueles que te amaldiçoarem. Por quê? Porque você é filho de Deus, você anda com Deus, faz a vontade de Deus. Então, por aí se vai. Deus está, né, aos seus cuidados. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui na verdade prática, nós temos, ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel, certo? Ainda que Israel pecou, Israel caiu, mas há uma promessa para os remanescentes, para aqueles que aceitarem a Jesus. Irmãos, aqui a verdade prática, ela será melhor abordada no último ponto da lição, porém um comentário sintético aqui pode ser dado neste momento. Vamos ver aqui. Primeiro, queda espiritual de Israel, como está lá em Romanos que eu falei, né? Romanos 11, ela aborda a queda espiritual de Israel, destacando que apesar de terem sido escolhidos por Deus, muitos israelitas afastaram, certo? Se afastaram da fé. O fato de Deus nos chamar e nos fazer promessas gloriosas não nos impede de cair em erro ou apostasia, né? Muitas pessoas podem achar, Deus me chamou, Deus fez promessa para mim, então isso aí não impede, certo? Né? Você está livre, não. Nós podemos cair em muitos erros, ou mesmo apostasias, ouça isso no nome de Jesus. E segundo, irmão, promessa gloriosa.
mesmo com a queda espiritual, há uma promessa gloriosa para o remanescente fiel. Romanos capítulo 11, versículo 5, menciona que assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça, há sempre espaço para o arrependimento, perdão e restauração. Deus dá sempre um espaço para que Israel se arrependa, para que Israel venha adquirir o perdão e seja restaurados. Ouça isto em nome de Jesus. E em terceiro ponto, fidelidade do remanescente. A fidelidade dos remanescentes, queridos, é crucial para alcançar a promessa gloriosa. Por fim, entendemos que a fidelidade é um tema central, mostrando que ao permanecermos firmes na nossa fé, podemos experimentar as bênçãos e promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, e Romanos 9, versículo 1 ao 5. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar pulando aqui para o primeiro tópico. Vou só ler aqui a introdução assim, aqui rapidinho, apesar que nós já fizemos a introdução aqui no começo, mas vamos ler aqui, está aqui na lição, e vamos pular para o primeiro tópico com urgência para nós não perdermos tempo aqui, não ficar aqui detido aqui só no assunto, e o tempo vem se passando muito rápido e a gente precisa diminuir um pouco essa aula, está sendo muito longa. A introdução diz assim: as promessas divinas para Israel foram proferidas há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abraão e fez-lhe promessa a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar de todos os povos da terra, a fim de uma forma especial cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaac e Jacó, a Davi e confirmada com o advento do Senhor Jesus. Ok. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que é praticamente o que eu já falei aqui no começo, Essa introdução. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos estar já pulando para o comentário deste primeiro tópico, Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, tenham só um pouquinho de paciência aqui que eu já vou estar aqui comentando com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aqui, voltando aqui um pouquinho, a promessa da criação de uma grande nação. Em Gênesis, veremos no capítulo 1, até o capítulo 11, versículo 1, a criação de todas as coisas, primeiro, segundo, a corrupção de todas as coisas, e terceiro, a condenação de todas as coisas. Quarto, a confusão de todas as coisas. Nos capítulos 12 a 50 é possível ver a era dos patriarcas, Primeiro, patriarca Abraão, segundo Isaac, terceiro Jacó e José. Portanto, deixando de lado a história primeira, narrada nos 11 capítulos, nos 11 primeiros capítulos, aí chegamos à Gênesis da nação de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos estar aqui comentando um pouco aqui sobre Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Irmãos, olha, Deus cumpriu essa promessa feita a Abraão, lá no livro de Números 23, versículo 19, se não me falha a memória, e em Deuteronômio capítulo 1, versículo 10, Moisés descreveu o cumprimento dessa promessa, irmão, dizendo: o Senhor, vosso Deus, já vos tem multiplicado, e eis que já
hoje em multidão sois como as estrelas dos céus. Então, se cumpriu ou não se cumpriu ali? As nações, louvado seja o nome do Senhor, essa multidão que o Senhor já tinha feito através de Abraão, foi uma promessa lá no passado, né? Louvado seja o nome do Senhor, e aí está cumprida a promessa do Senhor na vida de Abraão. E segundo tópico, desse tópico 1, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, né? Versículo 2, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí, amados, vamos destacar aqui, desta bênção aqui, né? 3 pontos cruciais aqui que nós vamos estar comentando, quando ele fala em abençoar-te-ei. Deus cumpriu essa promessa, abençoando tanto Abraão como seus descendentes, lá em Gênesis capítulo 13, versículo 2, e em Gênesis 24, versículo 34 e o 35. Está escrito: então ele disse, sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito o meu servo. Isso aqui foi quando Eliezer, né, foi o servo mais velho da casa, foi buscar uma esposa para Isaac, e ele fala, o Senhor tem abençoado muito o meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, engrandecerei o teu nome. Deus tem cumprido essa promessa, pois o nome de Abraão é respeitado no mundo inteiro, né? O nome de Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que professam as 3 grandes religiões monoteístas do planeta: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Portanto, mais da metade da população mundial tem Abraão como pai genético e, por exemplo, como pai espiritual. Os construtores de Babel quiseram tornar o seu nome grande e foram desbaratados. Abraão, porém, teve seu nome engrandecido por Deus e entrou para a história com 6 títulos de honra. Primeiro, pai de numerosas nações, né? 17:5 de Gênesis. E segundo, confidente de Deus, né, de capítulo 18, versículos 17 ao 19 de Gênesis. E terceiro, ele também foi tido como profeta, Gênesis 20, versículo 7. Em quarto lugar, príncipe de Deus, Gênesis 23, versículo 6. E em quinto lugar, servo de Deus, Salmo 105, versículo 6. E em sexto, amigo de Deus, segundo livro de Crônicas, capítulo 20 e o versículo 7. Você veja quanto engrandecimento aqui teve para o servo Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele fala, e tu serás uma bênção, vejam só, Deus tem cumprido essa promessa, pois Abraão tem sido uma bênção para o mundo inteiro, né? Conforme diz lá em Romanos, capítulo 4, versículo 13, e em Isaías, capítulo 51, versículo 2, diz assim, diz o Senhor: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei e o abençoei e o multipliquei. Abraão não devia guardar as bênçãos de Deus para si, mas usá-las para abençoar outros. Além disso, seu testemunho de fé ainda abençoa vidas nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o terceiro subtópico. Essa lição ela tem os 2 primeiros tópicos, ela tem 4 subtópicos, né? Só no último, que se não me engano, acho que vai ter só 3 subtópicos. Mas vamos aqui para o terceiro subtópico, ainda desse tópico 1, né? E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares. Gênesis 12, versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Nós vamos expor aqui esse subponto em 2 pontos. Vamos lá. E abençoarei os que te abençoarem. Deus tem cumprido, amados, essa promessa ao longo da história, pois aquele que tem abençoado Abraão e seus descendentes tem sido recompensado por Deus. Veja só, Gênesis 30, versículo 27, Gênesis 39, versículo 5, e em Gênesis também 27, versículo 27 ao 29.
Isaac, ele confirmou a bênção de Abraão sobre seu filho Jacó, dizendo: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou, né? Veja só. Assim, pois, te dê Deus do orvalho do céu e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, sirvam-te povos e nações se encurvem, né, a ti, sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e abençoados sejam os que te abençoarem. Você vê só que se repete aqui aquilo que Deus falou para Abraão, aqui Isaac está falando para seu filho, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Deus também tem cumprido essa promessa ao longo da história, pois todos aqueles que se levantaram contra o povo judeu, ao longo da história não têm ficado impunes, né? Primeiro livro de Crônicas 16, versículo 20 a 22. Por isso que hoje, o que está acontecendo com Israel, isso não vai ficar impune, né? Pessoas se levantando contra Israel, que é o povo de Deus escolhido, né? Que ainda pode ter ali o remanescente que crê no Senhor Jesus, não vai ficar impune. Ouça isso no nome de Jesus. Israel está lá resistindo, né? Está acontecendo lá aquelas guerras, tudo mais, tal, mas ele está resistindo. Por quê? Ele é um povo de Deus da promessa do Senhor. Então, o profeta Balaão mesmo, amados, ele reconhecia que não podia amaldiçoar quem Deus abençoou, como diz lá em Números, né, capítulo, acho que é 23, versículo 8, por ali, né, e em Neemias, capítulo 13, versículo 2, né, está escrito que Deus converteu a maldição em bênção. Então é debalde, é em vão lutar contra Israel, porque Deus pode converter as maldições em bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quarto subtópico: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ainda está no versículo 3, isso aí. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, aqui Deus tem cumprido essa promessa ao longo da história, né? E em ti serão benditas todas as nações, toda a família da terra. Então ele tem cumprido isso aí ao longo da história, inclusive em nossos dias, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas 3, versículo 8, está escrito que, tendo a Escritura previsto, vejam só, que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. E em Gálatas 3, 29 está escrito: e se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros, conforme a promessa, a bênção pessoal de Abraão e ao mesmo tempo uma bênção para outros. Então, se nós somos descendente de Abraão, herdeiro conforme a promessa, então nós vamos herdar as bênçãos pessoal de Abraão, né? E ao mesmo tempo uma bênção para os outros, porque a gente vai ser bênção, louvado seja o nome do Senhor, para ser bênção na vida de outras pessoas também, né? Não é só para ficar só para nós, não. Louvado seja o nome do Senhor. Ouça isso no nome de Jesus, amados. Segundo tópico: outras promessas a Israel, né? A promessa de um filho a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, além das solenes promessas de Deus a Abraão, com 75 anos, Sara, a sua esposa, também era de idade avançada, além de estéril, o que por si só é contra toda a lógica humana, né? Ainda assim, o Senhor prometeu-lhe um filho que seria o seu herdeiro para cumprir a promessa de que, por meio dessa criança, faria a descendência de Abraão uma grande nação. Veja só, o homem com 75 anos recebeu a promessa e ainda não teve aí o filho aí com 75 anos, tá? Teve com 100 anos, passaram-se aí 25 anos para ele, né, se cumprir aí a promessa na vida de Abraão e de Sara. O pai da fé, querido, ele fraquejou após 10 anos, quando já tinha 85 anos. Ele ouviu o conselho errado da sua esposa Sara, né? E uniu-se à sua serva Agar, né? De quem teve um filho, que recebeu o nome de Ismael, conforme está escrito lá em Gênesis 16 e 11. Isso é uma prova de que mesmo homens de Deus do maior conceito podem falhar, errar e até mesmo pecar. Tem pessoas, amados, que
seguem pastores, líderes, né? Afinco aí, parece que tem aquele homem como um Deus. Aí no dia que aquele homem tropeça, porque todo homem peca, louvado seja o nome do Senhor, todo homem peca, a Bíblia diz que não tem um homem que não peque. Aí quando aquele homem fraquejar com o pecado aí e tal, toda aquela multidão que está seguindo, que está tomando ele como exemplo, que não, para ele é como se fosse um Deus, vai cair junto. Ouça isso no nome de Jesus. Por isso nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Jesus você não vai encontrar pecado algum. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, Ismael, ele já era um adolescente, Abraão e Sara já avançada em idade. O impossível ficou impossível 2 vezes, né? Mesmo que Sara não fosse estéril pelo fator, né, idade, nem ela e nem Abraão poderiam gerar, né? Era estéril e além de estéril eram velhos, né? Porém Deus visita esse casal, ratifica aí a promessa e estipula um tempo para o cumprimento no tempo determinado. Sara estava amamentando Isaac. Irmãos, esse fato ele provam que Deus, que para Deus cumprir as suas promessas não há necessidade de arranjos ou atalho. Ele vela pela sua palavra para cumprir, como disse lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 12, né? Quando Deus fala assim, o que é que vês? Jeremias fala, ver uma vara da amendoeira, e Deus falou, viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para o segundo subtópico desse tópico 2, a promessa de um filho a Isaac. Também, assim como Abraão, né, e Sara não podiam ter filho, Isaac também, Rebeca também não podia ter filho. Ambas eram estéreis, né? Sara e também Rebeca. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, aqui a promessa de um filho a Isaac. Temos aqui 3 pontos, né, que merecem destaques. Primeiro, providência divina. Abraão ele tomou medidas proativas para assegurar um futuro promissor para seu filho Isaac, através do servo Eliezer, que eu falei agora desse servo Eliezer. A providência divina guiou o processo, destacando que Deus é fiel em cumprir suas promessas, né, e prover tudo o que precisamos. E segundo, a persistência na oração. Né? Isaac orou muito tempo por Rebeca. Nós devemos persistir também na oração quando queremos uma resposta de Deus. Irmãos, Isaac, ao perceber a esterilidade de Rebeca, não desistiu ou se desesperou, não. Tem pessoas que quando estão com enfermidade ou com algum problema se desesperam em vez de fazer o que Isaac fez, de orar, de buscar o Senhor, certo? Aqui Isaac não se desesperou, não desistiu de orar, não. Em vez disso, ele orou ao Senhor por sua esposa. Isso nos ensina sobre a importância da oração e da confiança em Deus. Mesmo quando enfrentamos situações impossíveis, para Deus tudo é possível, né? Como eu já falei aqui. E terceiro, cumprimento da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. No tempo certo, irmãos, Deus respondeu a oração de Isaac e Rebeca deu à luz gêmeos. Vem dose dupla aí, né? Esaú e Jacó. Isso aqui demonstra que as promessas de Deus se cumprem no tempo devido, mesmo que possamos enfrentar desafios e esperar por um longo tempo. Deus ele é fiel para cumprir o que ele prometeu na minha e na sua vida. Ouça isto no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o terceiro subtópico desse tópico 2 vai falar sobre a promessa renovada. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, primeiro, comunicação divina, né? Aqui é a promessa renovada. Deus comunica ao homem. O Senhor ele falou diretamente com Jacó, mostrando que Deus busca uma relação pessoal com seus escolhidos. Deus ainda, irmãos, ele fala conosco hoje, nos guiando e nos segurando, né, de suas promessas, nos assegurando aí de suas promessas. E segundo, reiteração da promessa. Deus, amado, reitera a promessa feita a Abraão.
agora para Jacó. Essa continuidade demonstra a fidelidade de Deus através das gerações. O que ele promete, ele cumpre, independentemente do tempo que passe. Louvado seja o nome do Senhor. Então, não precisamos nos descabelar, não precisamos duvidar, porque Deus, ele é fiel para cumprir. Vamos aqui para o quarto subtópico, né? Promessa do reino do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeiro, a promessa do reino do Messias, amados, né? Esperança para Israel e para o mundo. O reino do Messias, prometido através do profeta Isaías, ele trouxe uma renovação da esperança para o povo de Israel. A promessa de que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, revelou que Deus não havia se esquecido do seu povo. Por meio dessa linhagem, né? Essa linhagem real, o Senhor preparou um Salvador que seria uma resposta definitiva para as necessidades espirituais de Israel e de toda a humanidade. Segundo, Filho de Deus, né? O título Filho de Davi, né? Aliás, segundo aqui, o Filho de Davi. O título Filho de Davi não destaca apenas a conexão de Jesus com a casa de Israel, casa real de Israel, mas também, embora ele veio como um rei que traria justiça e paz rigorosas, seu reinado, diferentemente dos reis terrenos, tem um caráter eterno e espiritual, abrangendo todas as famílias da terra. E segundo, né, o título de Emanuel, a presença de Deus entre nós. Veja só, a presença do Messias como Emanuel, que significa Deus conosco, ela revela a intenção de Deus em se aproximar de sua criação de uma maneira única e pessoal. Ele é o Deus que caminha conosco, que nos entende e nos conduz em reconciliação com o Pai. A promessa do Messias, irmãos, como Emanuel, nos relembra que a presença de Deus não está distante, mas sim ao nosso lado, trazendo paz, consolo e redenção para a vida daqueles que aceitam como o Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Essa lição, né, ela é muito cheia de assuntos maravilhosos e nós não podemos perder nenhum ponto aqui dessa lição. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, na verdade, Deus ele tem falado, louvado seja o nome do Senhor, conosco através deste assunto maravilhoso, né? Das promessas de Deus para nós. A promessa de salvação, terceiro tópico, a promessa de salvação para Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Vamos ao comentário aqui dessa promessa de salvação para Israel, a queda de Israel. Vamos lá. Olha só, irmãos. Vejam que coisa maravilhosa. E quanto ao futuro de Israel? E aí? Quanto ao futuro de Israel? É verdade, como alguns ensinam, que Deus colocou Israel de lado, que a igreja é o novo Israel de Deus, que todas as promessas feitas a Israel se aplicam à igreja. Será que isso é verdade? Romanos é uma das refutações mais enérgicas das Escrituras a essa ideia. O capítulo pode ser resumido assim, vamos lá. Deus não rejeitou definitivamente Israel, né? Como diz primeiro. Deus sempre reserva um remanescente fiel em Israel. Capítulo 2, versículo 4. Né? E pela graça Deus mantém o remanescente. Capítulo 5, versículo 6. O pequeno remanescente foi eleito enquanto a grande maioria de Israel foi endurecido. Capítulo 7, versículo 10. Foram rejeitados temporariamente para que os gentios fossem alcançados. Versículo 11. Então, aqui está, né, a intenção de Deus fazer com que Israel rejeitasse a Jesus para que nós fôssemos alcançados. E outro ponto muito interessante, como sua transgressão redundou em bênção, assim será quando forem plenos. Versículo 12. Isso é de Romanos que eu estou falando aqui. Enquanto Israel está afastado, um pequeno número crê na pregação. Versículo 13 e o versículo 14.
Previsão do restabelecimento de Israel como fonte de bênção. Versículo 15. Israel comparado a ramos naturais quebrados e a igreja é comparada a ramos de fora da oliveira, ramos de oliveira brava que são enxertados. Versículo 16 e versículo 17. E os cristãos gentios não devem desprezar Israel. Pelo contrário, nós devemos orar, por Israel, como diz Salmo 122, devemos orar por eles, Louvado seja o nome do Senhor, versículo 18 até o versículo 20. Israel é caído e ainda é chamado de ramo natural, em contraste com a igreja, oliveira brava. Veja só, então, nós somos oliveira brava que fomos enxertados no ramo natural. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas pessoas se acham, desprezam Israel, mas Israel ainda é a raiz, Israel ainda é o ramo natural, e nós somos enxertados neles, fomos oliveira brava, que estamos enxertados ainda em Israel. Devemos agradecer a eles pela rejeição que eles tiveram, porque nós fomos alcançados. E outro ponto aqui, dispensação diferentes para Israel e a igreja, versículo 22. Está aberta a via necessária para o retorno de Israel, versículo 23. Declaração de que a igreja tem uma origem descontinuada com Israel. Foi enxertada contra a natureza vindo de uma fonte de outro tipo, e o prenúncio da restauração futura de Israel, que como ramo natural será enxertado novamente na videira de onde foi cortada, versículo 24. O endurecimento de Israel durará até o final do tempo da igreja gentílica. Versículo 25. Depois disso, irmão, todo Israel será restaurado, como diz o versículo 26. A nova aliança com Israel, conforme vai dizer lá em Jeremias 31, versículo 31 ao 34, é a garantia do seu perdão. Versículo 27. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o amor e a eleição de Deus sobre Israel são perpétuos, devido às promessas irrevogáveis de Deus. Então Deus não revoga aí suas promessas com Israel, não. Como diz o versículo 28 e versículo 29. Então, o processo de salvação aplicado à igreja na atualidade será também aplicado a Israel no futuro, versículo 30 ao versículo 32. E esse plano de atuação de Deus endurecer Israel para conceder graça aos gentios, e depois de completado aí o tempo da igreja voltar a conceder graça a Israel e o restaurar, é algo misterioso e maravilhoso que não podemos compreender plenamente, mas por ele glorificamos a Deus, como diz o versículo 33 ao versículo 36. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo subtópico, a tristeza de Paulo por Israel. Louvado seja Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A tristeza de Paulo por Israel. Qual é a razão da tristeza de Paulo, irmãos? Em primeiro lugar, a incredulidade dos judeus. Isso aí deixou Paulo triste pelas incredulidades, como diz o versículo, capítulo 9, versículo 1 ao versículo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá. Os judeus irmãos e compatriotas de Paulo, segundo a carne, ainda estavam aferrados à sua tradição religiosa, sem Cristo e sem salvação. Isso provoca no apóstolo Paulo grande tristeza e incessante dor. Como apóstolo dos gentios, Paulo anseia ardentemente, irmãos, ver a salvação dos judeus, seus compatriotas, segundo a carne. A tristeza profunda e a dor contínua do veterano apóstolo Paulo o levam a fazer uma ousada confissão. Ele desejou ser apartado de Cristo para que seus irmãos fossem reconciliados com Cristo. Ele desejou ser maldito para que seus compatriotas fossem benditos. Ele desejou ir ao inferno para que os seus irmãos fossem ao céu. Aí vem o Warren Wiersbe diz que Paulo se mostrou disposto a ficar fora do céu por amor aos salvos e a ir ao inferno por amor aos perdidos. Capítulo 9, versículo 3 de Romanos. Irmãos, a palavra grega anátema significa separado de Cristo e destinado à destruição, ou seja, a bondade abandonado aí a perdição.
Paulo estava pronto aí às últimas consequências para ver seus compatriotas salvos. Olha só que amor, né? Que tristeza que ele sentiu ali por seus compatriotas. E em segundo lugar, os privilégios dos judeus, né? Capítulo 9, versículo 4 e 5, a tristeza de Paulo se agravava aí, não apenas pelo fato de seus irmãos permanecerem incrédulos, mas também por permanecerem incrédulos a despeito de tantos e benditos privilégios, que os insígnios privilégios eram esses, né? E deles é a adoção de filhos, dele é a glória divina, as alianças e a concessão da lei, a adoração no templo, no templo e as promessas, né? Deles são os patriarcas e a partir deles se trata a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, benditos para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Terceiro subtópico desse tópico 3, e já vamos partir aqui para o final. Irmãos, a Bíblia assegura que Israel salvo a Bíblia assegura que Israel será salvo. Ainda que não totalmente, né? A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos de Deus vivo, Romanos 9, 26. Que o remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso, Romanos 11, 26. Então, o texto de Romanos 11, 25 e 26 é extremamente importante para a compreensão desse subponto. Vamos lá. Irmãos, não quero que ignore esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito, verá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Ok. Então, amados, o endurecimento de Israel, em decorrência do julgamento de Deus, será removido por ocasião do arrebatamento. Mas isso não significa que todos os israelitas aí serão salvos de imediato. Não. Judeus se converterão aí ao longo do período de tribulação, mas o remanescente, né, eleito em sua totalidade só será salvo quando Cristo voltar à terra como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, ao dizer que todo Israel será salvo, Paulo está se referindo a todo Israel que crê no Senhor, certo? É aqueles que creem. Né? Os judeus incrédulos serão destruídos na segunda vinda de Cristo, como diz lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 8 e 9. Somente os que dizem bendito que vem em nome do Senhor serão poupados para entrar no reino. Por isso, Isaías os mencionou ao falar da vinda do Redentor de Sião e de como ele apartará de Jacó as impiedades, né? Lá em Isaías 59, versículo 20. Observa aqui que não se trata da vinda de Cristo a Belém, mas a Sião, isto é, sua segunda vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui para a conclusão, rapidinho. Louvado seja Deus, o tempo já passou, já acabou aqui meu tempo, mas vamos 2 minutinhos aqui para nós falarmos aqui a conclusão. Irmãos, as promessas de Deus para Israel, queridos, não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar ali o seu glorioso reino no milênio. Lembremos aqui da palavra de compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá, como diz Isaías 43, versículo 13. Irmãos, confiar nas promessas de Deus, né? A lição 2, ela destaca que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Devemos aprender a confiar plenamente em Deus e em suas promessas, mesmo quando enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, né? Nossa fé deve ser inabalável, pois Deus sempre cumpre suas promessas. E segundo, obediência e fidelidade. Deus abençoa aqueles que são obedientes e fiéis. Como vemos nos exemplos de Abraão, Isaac e Jacó, nós devemos buscar viver uma vida de obediência a Deus, né? De obediência a Deus, seguindo seus mandamentos e sendo fiéis em nossa caminhada com Ele. Irmãos, a obediência e a fidelidade são chaves para experimentar as bênçãos de Deus em nossas vidas. Outro ponto aqui que eu quero comentar: as promessas de Deus para Israel.
A lição ensina que as promessas de Deus para Israel não foram revogadas e nem tampouco transferidas para a igreja. Nós já vimos isso aqui. Então Deus cumpriu e cumprirá todas as suas promessas feitas ao povo de Israel, ok? Então não vamos ficar pensando que Deus ele vai transferiu, né, tudo que era de Israel para a igreja. Não tem promessas específicas para Israel e promessa para a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero aqui agradecer a cada um de vocês que ficaram aí conosco, né, nesta aula. Que Deus abençoe a todos e tenham aí uma boa aula aí com seus alunos na sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a todos e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No próximo domingo nós estaremos trazendo aí a terceira lição, como eu já falei aqui, as promessas de Deus para a igreja, né? Um forte abraço, fiquem todos na paz, se inscreva, deixe aí seu joinha, seu comentário e nos siga. Louvado seja o nome do Senhor para mais vídeos, em nome de Jesus. Amém.